Olá, pessoal! Dando então continuidade à nossa aula sobre o crescimento da firma e firma multidimensional. Na aula passada, a gente viu a grande empresa do ponto de vista de Chandler, né, que propõe uma discussão sobre a estrutura e a estratégia dessa grande empresa e propõe que a divisão interna que a gente observa, né, a criação da empresa multidimensional, vai nascer da necessidade de uma adaptação da estrutura administrativa diante de certo posicionamento estratégico. Então, ocorreu, na época, desde a Segunda Guerra Mundial, uma expansão estratégica que levou à expansão geográfica, à integração, diversificação da produção, e essa expansão exigiu uma nova estrutura corporativa, que é a forma multidimensional. Ainda com relação a essa discussão, então Chandler vai apresentar a discussão da questão histórica, analisando as empresas do período. Ainda mais, conversando com esse trabalho de Chandler, a gente tem a obra da Edith Penrose, que é uma pesquisadora, uma economista americana, nascida em 1914, que vai estudar a empresa industrial moderna no sistema capitalista. No próprio prefácio da obra dela, a autora reconhece como que a obra de Chandler se conversa com a proposta dela, né, em termos de conceitos, em termos de organização. Segundo a Penrose, então a Penrose vai definir a empresa como entidade integrada por pessoas e recursos, capaz de sobreviver aos seus fundadores, de crescer, de se desenvolver através do tempo, e apta a planejar não apenas suas atividades correntes, mas também seu futuro. Então percebam que essa definição é bem próxima também à definição lá de Chandler, né? E a principal preocupação da autora vai ser entender qual a relação entre o crescimento das empresas e o progresso técnico induzido pela pesquisa científica e tecnológica. A autora ela parte da teoria neoclássica da firma, né, onde a gente tem mercados perfeitamente competitivos, preços relativos, alocação ótima de Pareto, que é no período, né, uma ciência madura. Só que o problema dessa ciência, dessa teoria, no caso, é que ela desconsidera a firma como organização. Ela não destaca as questões da parte interna da firma. E aí a pergunta da Penrose vai ser: há algo que é inerente da natureza das firmas que promove o crescimento e limita o ritmo de crescimento dessas empresas? Então, ao estudar o crescimento da empresa, seria necessário estudar essa parte interna que a teoria neoclássica não abrange. Okay? O estudo da Penrose vai limitar a análise às firmas produtivas, né? Não vai incorporar firmas financeiras. E como firma, aqui então vai ser definida como conjunto de recursos interligados numa estrutura administrativa, cujas fronteiras são determinadas pela área de coordenação administrativa e por comunicações dotadas de autoridade. E determinando a firma gerencial, então a questão é o compromisso com o crescimento da firma. Quando a gente pensa que existe algo inerente à firma, ou a gente quer entender se existe algo inerente à firma que delimita esse crescimento, ou que facilita esse crescimento, um dos primeiros pressupostos da autora vão ser que existe um compromisso com o crescimento da firma. Então, os administradores, os executivos, né, a gente pode até retomar o conceito lá do Chandler, eles vão ter o comprometimento com o interesse de longo prazo da firma e não com uma preocupação com o seu salário, com a remuneração aos acionistas. Okay? Existe uma preocupação com a firma no longo prazo. E até no prefácio a autora vai questionar se na sociedade contemporânea isso ainda poderia ser considerado como base para a teoria que ela propõe. Então aqui a gente tem administradores interessados na expansão lucrativa das atividades das firmas. E por quê? Porque o lucro ele é visto como uma fonte barata de recursos para o crescimento. Então se eu tenho um lucro, eu posso reinvestir esse lucro dentro da própria empresa,
O capital é meu, então eu não tenho pagamento de juros, eu não tenho um custo mais alto em termos desses recursos. Isso facilita o crescimento da empresa. Então, nesse contexto, um fluxo de lucros estável e perene, ele permite que sejam acumuladas oportunidades produtivas, tanto interna quanto externamente. Além disso, qual seria a condição para o crescimento? Além da questão dos lucros, a disponibilidade de recursos administrativos experientes, que seriam os administradores herdados. A autora vai argumentar que para a gente conseguir que uma empresa cresça, se amplie, é necessário que exista um corpo administrativo experiente para desenvolver essa atividade. Ele deve conhecer de onde vem a empresa, né? Para onde ela está indo. Se a gente não tem esse administrador herdado, a ausência desse administrador herdado vai ser um limite à expansão da firma. Então, a princípio não há limite, a firma vai procurar meios para usar mais lucrativamente os serviços dos seus próprios recursos. Os recursos humanos vão ser, então, um estímulo ao crescimento, mas à medida que, por exemplo, a gente não tem mais esse administrador herdado, ou reduzem-se a disponibilidade desses administradores, então surge aí um limite à expansão da firma. Além disso, é importante considerar o interior da firma, né, a questão interna, mas também é necessário avaliar a influência do entorno quando a gente pensa na concentração dos recursos da firma. Então, o entorno relevante vai ser definido como conjunto de oportunidades para investimento e crescimento, permitido pelos administradores, então seriam oportunidades externas, né, que estariam nesse entorno. E é importante ressaltar que ele vai diferir para cada firma e que as próprias empresas podem manipular esse entorno. E uma das maneiras de manipular esse entorno seria através da diversificação da firma. Por que a firma deveria enxergar a demanda como algo dado, algo fixo, algo limitado? Se essa firma está limitada aos produtos existentes, daí ok, a demanda é fixa. Mas, considerando que eu tenho uma série de recursos e de conhecimentos que me permitem a diversificação da minha firma, da minha produção, dos meus mercados, a demanda deixa de ser limitada, ela deixa de ser um limite à capacidade de acesso ao mercado. Então, nesse contexto, a demanda deixa de ser o foco e a gente vai colocar a questão para o lado da oferta e dos custos quando a gente está pensando em crescimento. A definição desse conceito de diversificação vai ser, então, que a firma diversifica suas atividades produtivas toda vez que, sem abandonar inteiramente suas antigas linhas de produto, ela inseta a produção de novos. Então, ela pode ocorrer tanto dentro da área de especialização. Então, eu tenho, dentro da mesma tecnologia, do mesmo produto, do mesmo mercado, eu produzo novos produtos, ou fora da área de especialização. Eu produzo novos produtos com novas tecnologias ou novos mercados. Então, são duas oportunidades distintas de diversificação. Essas oportunidades da diversificação, então, vão poder ser internas ou externas, podem ser decorrentes de pesquisas industriais constantes, de base tecnológica, de esforço de venda, de existência de capital, da possibilidade de fusão ou de aquisição de outra empresa e dos efeitos concorrenciais. E essa diversificação, ela vai depender do diferencial de lucratividade entre o mercado tradicional e o potencial. Quanto maior a diferença de lucratividade entre o mercado que eu estou e o que eu posso entrar se eu diversificar minha produção, maiores os incentivos para eu efetivamente praticar essa diversificação. E aí, por exemplo, nesse jogo competitivo, se a gente tem investimentos em pesquisa e desenvolvimento que levam à criação de novos produtos, isso permite entrar em novos mercados. Diferenciação, economias de escala, fontes preferenciais de matérias-primas,
permitem que a gente tenha uma melhor estrutura de custo, que leve à barreira de entrada. Isso também permite que a empresa modifique o mercado para garantir a sua lucratividade, que vai ser o motor lá que a gente viu lá atrás para o crescimento da firma. E é importante destacar na teoria da Penrose que o crescimento ele depende da acumulação de conhecimentos. Então, eu preciso conhecer o contexto histórico, eu preciso conhecer a evolução dos acontecimentos dentro do ambiente da firma, o equilíbrio teórico e político, e também as questões governamentais, para eu permitir esse crescimento. Eu não consigo crescer se eu não sei de onde eu estou vindo, eu não sei o que já aconteceu, como as coisas eram organizadas, como elas estão sendo organizadas, como elas poderão ser organizadas. E a autora, ela remete várias vezes a Schumpeter, né, que é uma referência muito importante para a autora, inclusive o conceito de destruição criadora. Então, aqui a gente vai ter então, as estruturas econômicas sendo revolucionadas no interior delas mesmas. Isso vai destruir a estrutura antiga e criar uma estrutura nova, né, que seria a base essencial do capitalismo. Essas revoluções, elas não são incessantes, elas não ocorrem uma atrás da outra, mas elas ocorrem a partir de impulsos descontínuos. E a partir desses impulsos, as grandes empresas, elas percebem esse impulso, elas identificam a oportunidade, elas destroem a estrutura antiga e elas criam uma nova estrutura. E o comportamento estratégico das firmas, então, vai gerar uma institucionalização da inovação organizacional schumpeteriana. Destruição da estrutura antiga, criação de uma estrutura nova, em decorrência da necessidade de resolver desses impulsos, de aumentar a lucratividade, de ganhar espaço no mercado. As empresas multinacionais, elas vão surgir nesse contexto. Então, a partir da década de 50, existe tanto uma expansão das empresas quanto dos estudos sobre essas empresas. A própria Penrose vai desenvolver uma série de trabalhos sobre a indústria petrolífera internacional. E essas firmas globais vão gerar, então, impacto nas economias nacionais em busca de oportunidades. E o investimento direto externo vai ser um resumo de como os processos das firmas vão acontecendo nesse período. E aí essa síntese, esse papel, a Penrose destaca que merece uma análise específica nesse contexto. E aí, como é que chega na questão, né, o problema do limite? Que a pergunta da Penrose lá atrás era quanto que a firma poderia crescer, ou se existiria um limite para esse crescimento, né? Como a natureza da firma foi definida em termos das atividades gerenciais e administrativas, o que a gente observa é que à medida que a firma cresce, as suas fronteiras e suas responsabilidades administrativas se expandem. Como a gente observou com Chandler, lembra? Existia uma estrutura administrativa. À medida que a gente tem uma mudança estratégica das empresas, então vou ampliar, vou integrar horizontalmente, integrar verticalmente. Isso vai exigindo que as atividades gerenciais e administrativas se modifiquem, né? E aqui a fronteira da firma, então a gente vai ter uma distinção da firma com relação ao mercado. Na teoria clássica, a gente vai ver sempre uma dicotomia firma versus mercado, como se as duas fossem opostas entre si, firma de um lado e mercado do outro. Só que a Penrose vai dizer que essa dicotomia ela não é adequada. Por quê? Porque firma e mercado eles têm como se coordenar, e eles se coordenam. Direção, cooperação, coordenação. As próprias redes interfirmas tornam-se indistintas das fronteiras. Então, uma firma ela não está isolada em si mesma.
Aqui a citação da própria autora: a firma, na realidade, não constitui uma ilha no mar de transações, mas faz parte de uma rede integrada por rivais em concorrência direta, por fornecedores de bens e serviços especialmente relacionados e por consumidores. Fornecedores, consumidores e rivais são comuns às firmas e fazem com que elas se integrem, se interajam, estejam numa mesma rede. Então, a gente não pode pensar como firmas totalmente isoladas. E aí, se a gente tem essa inter-relação, o limite do crescimento vai ser o conhecimento. Quanto mais uma firma, ou quanto antes a firma se identifica uma oportunidade para crescer, ou para modificar a curva de demanda, por exemplo, maior a possibilidade de ela crescer. E aqui a autora vai destacar, né, como boa schumpeteriana, o papel da pesquisa na capacitação tecnológica. A firma pode crescer por força da tecnologia, e a firma pode crescer por força de sua eficiência administrativa, até alcançar uma fronteira de expansão. Então, à medida que a firma identifica o problema e modifica sua estrutura administrativa para alcançar um ponto eficiente, mesmo que ela esteja num tamanho muito maior, não tem por que isso não ocorrer. Então, pode ocorrer esse crescimento. Os neoclássicos, eles vão desconsiderar essa capacidade de organização. Para eles, o limite do crescimento era externo, que era dado pela demanda e pelos custos crescentes. Aqui, na teoria de Penrose, a gente já vê que a demanda não é um fator limitante, em virtude da possibilidade de diversificar a produção. Então, a gente teria um limite na curva de custos. Porém, considerando a possibilidade de ganhos de escala, também esse limite pode não existir. Enquanto organização e unidade de planejamento, então, a gente vai ter uma série de estudos relativos à estrutura organizacional, como a teoria dos custos de transação e a teoria das organizações, que vão permitir explorar essa questão de como a organização e a unidade de planejamento permitem à empresa um crescimento, um ganho em termos de mercado, ok? E pensando contemporaneamente, entre 1980 e 1990, a autora vai destacar a questão do núcleo, que ela vai destacar essa questão da importância da atividade principal. Então, se eu estou pensando em ampliar minha produção, eu tenho que sempre considerar se isso faz sentido com base na minha atividade principal. E a questão de rede, com arranjos ou clusters, que vai potencializar recursos. A partir do momento que eu posso compartilhar recursos, por exemplo, na produção ou no desenvolvimento, e tornar as fronteiras ainda mais indistintas. Esses arranjos ou esses clusters, eles diferem dos cartéis em termos de estrutura, organização e propósito. Né? O cartel, a gente lembra lá na teoria neoclássica, vai ser as duas empresas se unindo, ou mais empresas, né, se unindo para conseguir dominar o mercado, maximizar seu lucro, ter lucros no monopolista, né? Aqui não é esse o objetivo. O objetivo é ampliar a sua eficiência e a gente vai surgir, então, esses tipos de concorrência que vão ser muito diversos dos que são observados nos mercados livres. E a partir desses novos tipos de concorrência, surge a necessidade de uma nova teoria da firma, já que a gente está agora no mercado distinto do que aqueles que foram discutidos na teoria neoclássica. E aí a teoria de Penrose, ela vai destacar então os aspectos tecnológicos e adaptativos da firma. A diversificação vai ser parte do processo planejado de acumulação de capital no interior da firma. Então eu diversifico com um objetivo, não é um tiro no escuro, ok? Faz parte de um planejamento que eu tenho lá numa firma multidimensional, que a gente tem
aquele escritório central, planejando, tentando enxergar uma estratégia de longo prazo para a firma. Então, essa diversificação vai surgir nesse contexto. E a própria autora, então, vai abrir caminho para leituras neo-schumpeterianas, a partir dessa teoria que ela desenvolve. Então, é isso, as referências dessa aula estão aqui. O livro da Penrose, o prefácio, principalmente, né, prefácio, capítulo 1 e o capítulo 7. Essa segunda referência faz um apanhado das contribuições da Penrose às teorias do progresso técnico. Então, para os estudos, eu recomendo vocês começarem pelo segundo, que é mais simples, e aí depois irem para Penrose. Então é só isso, até a próxima.